Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. E o outro jogo de ontem, esse aqui também foi muito bom, o jogo foi pra prorrogação e tal. Pacers e Minnesota, né? Pacers estreando na pré-temporada e estreando com vitória. Venceu o Minnesota por 135-134. Os dois times tiveram quase todos os seus titulares, né? Minnesota teve Anthony Edwards, teve Gobert, teve Julius Randle, teve Naz Reid, teve Mike Conley. Não teve McDaniels e nem Joe Ingles, mas de resto tava todo mundo. E Indiana não teve Haliburton, e não deve ter ele durante toda a temporada. Mas teve todos os outros, cara. Mathurin, Nembhard, Nesmith, Siakam, McConnell. McConnell, que inclusive saiu do jogo com dores no tendão da coxa esquerda. Saiu do jogo mais cedo, mas aparentemente foi só uma precaução. Quem preocupou mesmo ontem foram o Jaylen Clark e o Delon Wright. Né, os dois tiveram ali uma pancada na cabeça. O Jaylen Clark saiu do jogo com espasmos e o Delon Wright com uma lesão na cabeça. Esses dois deram uma preocupada, a pancada foi bem feia. Então, esses dois aí merecem um pouquinho mais de atenção aí, né? Tomara que tudo fique bem com os dois. Mas enfim, os dois times tiveram uma boa parte dos seus principais jogadores. Na maior parte do jogo, Indiana foi quem liderou, né? O Pacers dominou a maior parte do jogo mesmo. Muito legal ver que o Pacers, mesmo sem o Haliburton, sem o Miles Turner, mantém o mesmo estilo de jogo, sabe? Ritmo rápido, acelerado, né? Castigando na transição. Né? O Mathurin ontem, velho, mano, impressionante o trabalho do Mathurin em transição. Ele que é um cara que vai ser muito importante nesse time nessa temporada, né? O Mathurin é outro que pode brigar firme pelo título de MIP, viu? Porque vai ser titular, vai ter mais protagonismo nesse ataque. E nos momentos de transição, ele deve ser a principal arma desse time. Porque ele é muito rápido, muito atlético. Tem uma bag ali de finalizações muito grande. Né? Ontem ele conseguiu uma end one no começo do jogo, que foi um absurdo, uma jogada absurda. Então, é muito legal ver que o Pacers, mesmo sem os seus dois dos seus 3 melhores jogadores do ano passado, eles mantêm o estilo de jogo e mantêm, né, um nível muito alto. É um time muito bom, cara, é um time muito bem treinado, com ótimos jogadores. E ontem, né, eles castigaram muito o Minnesota na transição. Até porque Minnesota jogou numa preguiça danada ontem, né? No ataque até que Minnesota, foi bem e tal. Mas defensivamente, cara, Minnesota tava com zero vontade de defender, mano. Mais zero. E aí, Indiana se aproveitou disso, apertou o pé ali na transição. Só que, a partir do momento que os principais jogadores do Pacers saíram da quadra, o Minnesota conseguiu se recuperar, né? O Johnny Juzang, que é um menino que tá tentando aí garantir uma vaga no elenco pra temporada, cara, fez um trabalho absurdo, foram 20 pontos, 6 bolas de 3 pra ele, fez um puta de um terceiro quarto, e aí muito por conta dele, né, o Minnesota conseguiu se recuperar no quarto período, forçou a prorrogação, mas aí acabou que nos 5 minutos finais, né, o Pacers conseguiu ser melhor, né, o Jalen Slawson marcou 11 pontos na prorrogação, foi o melhor jogador do Pacers na prorrogação. E aí Indiana conseguiu sair com a vitória, 135-134. E vou te falar, cara, quem aí tá tirando o Pacers pra merda, achando que o Pacers nem vai brigar por pós-temporada, mano, vai brigar. E vai brigar legal. Pra mim, o Pacers é time pra brigar por top 8, top 9 da conferência. Se pá até top 7. Porque, como eu disse, é um time que vai estar sem o seu melhor jogador e sem o seu pivô que foi brilhante temporada passada, vai estar sem esses caras. Mas ainda tem um elenco muito bom, liderado por Siakam, Nembhard e Mathurin, juntamente com o Nesmith. Tem um treinador sensacional e tem um estilo de jogo muito bem definido. Independente das peças que estiverem em quadra, Indiana vai jogar da mesma forma. Intenso, veloz na transição, né? Então, nesse leste, o Indiana ainda é uma força. E Minnesota é o que a gente sabe, né? Um time que vai vir muito forte. Obviamente, durante a regular, durante o playoff, eles vão defender com muito mais vontade do que defenderam ontem. Só uma coisa que eu acho que Minnesota tem que
dar uma atenção maior é na parte de criação de jogo. O Mike Conley, velho, ele a cada ano ele tá piorando e nesse ano a gente deve ver talvez a pior versão do Mike Conley. Né? Mike Conley tá ficando mais velho e ele não tá conseguindo acompanhar o nível do resto do time. E aí, pela ausência de outros playmakers, porque tirando o Mike Conley, quem que é o outro playmaker que Minnesota tem? Rob Dillingham é muito novo, não tem experiência ainda. Julius Randle, ele distribui muita assistência, mas ele não é um playmaker em si. E o Anthony Edwards, ele ainda precisa melhorar muito como playmaker. Ele pode se tornar um playmaker melhor, mas ele ainda não é um grande playmaker. Ele ainda sofre com dobras, ainda erra algumas leituras. Ontem mesmo, ele terminou o jogo, terminou a participação dele com o quê? 1, 2 assistências? É muito pouco, é muito pouco. Então, esse é um ponto que pode prejudicar bastante Minnesota na temporada. Se o Mike Conley, de fato, jogar ainda pior do que jogou a temporada passada, se o Rob Dillingham não der um salto de evolução, se o Anthony Edwards não melhorar como playmaker, a criação de jogo de Minnesota pode sofrer bastante. Eles vão continuar sendo perigosos porque tem uma puta defesa e aí eles vão conseguir contra-atacar bastante, vão conseguir botar velocidade com o Anthony Edwards e tal. Em jogadas de isolation, o Edwards e o Julius Randle vão produzir muito. Inclusive, ontem a gente viu o Anthony Edwards arriscando muito arremesso na média distância, muito fadeaway, que é algo que ele já falou abertamente, que ele treinou muito na off-season. Então, o Minnesota vai produzir, mas em duelos mais complicados contra defesas de meia quadra melhores, como é o caso de Oklahoma, por exemplo, que foi quem eliminou Minnesota na temporada passada, esse time tende a sofrer bastante. É um pontinho aí pra observar. Mas enfim, sobre os dois jogos, eu acho que é mais ou menos isso. Não tem muito mais o que acrescentar.